há poucos dias e disse, em outras palavras, que a Liga é uma bobagem, não é importante. Os ingleses têm uma Liga desde 92. Nós poderíamos ter uma Liga no Brasil desde 87, quando foi realizada a Copa União. Antes da Inglaterra ter a Premier League, sucesso comercial. Exato, poderíamos ter uma Liga até hoje aqui negociando. Ficou só o Clube dos 13 como um mero negociador de cotas de televisão. Quando ele implodiu, ou foi implodido, isso acabou. Ou seja, agora, os próprios clubes que implodiram o Clube dos 13 hoje reclamam da má distribuição de renda. Eu lembro o presidente do Botafogo participou conosco de um programa aqui na ESPN e nós o questionamos, porque ele festejava o aumento da sua receita. No entanto, a diferença dele para o Flamengo, que é o seu grande rival, aumentou muito mais. Ficou uma diferença abissal. Ou seja, ninguém fez essa conta ou não tiveram esse cuidado naquele momento. Perceberam agora. E aí é uma situação de difícil solução. Dois dados. A Espanha, o Conselho Superior de Esportes, que é um órgão federal, praticou uma intervenção. É mesmo. Surpreendentemente, a Liga topou. A Liga topou. A Liga topou. A Liga, porque o que acontece? Os ingleses, por que eles fazem isso? Porque é o seguinte, com a divisão equilibrada, aquele produto chamado campeonato, ele é melhor. Mais atrativo. E aí, quando você vai vender para o João Carlos Albuquerque no Brasil, aquele produto é muito mais caro, amigo, porque eu estou te vendendo um produto muito melhor. Então, a a comercialização do campeonato inglês interna é um absurdo. Né? Próximo contrato, a partir do ano que vem, 5,1 bilhões de libras para o Reino Unido. Fora que eles vão faturar para o exterior. Então, eles têm um produto que essa divisão é importante para melhorar a venda para todo mundo. Então, é uma inteligência de mercado, vamos dizer assim, muito grande, que os espanhóis falaram, peraí, não dá para ter só Barcelona e Real Madrid aqui, vamos distribuir melhor o dinheiro. E a Liga topou, isso é fundamental. Os clubes entenderam que era o caminho. Você tem toda a razão, mas tem um ponto que é uma vantagem do futebol brasileiro, que é o seguinte, nós já temos disparado a Liga Nacional, dentre os grandes países que são grandes no futebol, mais equilibrada do mundo. Então, essa história de espanholização do futebol brasileiro é para quem não conhece o futebol brasileiro. Isso não existe nenhuma perspectiva disso acontecer. Ponto número 1. O que precisa ser feito, Paulo? Você precisa qualificar o produto. Porque qualificando o produto, o campeonato, você vai aumentar as cotas de todos os clubes. De todos os clubes. Sempre vai haver diferença. Sempre vai haver diferença. Mas nunca vai haver uma concentração em 2 clubes como há na Espanha. Não é da natureza do nosso futebol. A história do que aconteceu no futebol brasileiro de 2011, quando as cotas passaram a ser negociadas individualmente até 2015, não mostra isso. Mas com as finanças saneadas, num futuro próximo, os 2 com receita maior da televisão vão ter uma vantagem sobre os demais. Eu acho que com as finanças saneadas, todos vão ter uma vantagem em relação à televisão. Porque a antecipação de receita, ela é perversa. Porque ao antecipar, o clube não tem nenhum poder de barganha de negociação. Quando os clubes deixarem de antecipar, Paulo, vai haver uma explosão do valor dos direitos. Mas o foco da pergunta, me permita, é a desigualdade na distribuição desses recursos. Mais cedo ou mais tarde, o futebol brasileiro vai ter que olhar para esse tema uma vez mais e estabelecer, como na Inglaterra, critérios técnicos. É evidente que o Corinthians e o Flamengo, a meu juízo, merecem uma cota maior, pelo peso que tem na torcida, pelo resultado, etc. Mas a desproporção que tem entre as menores cotas e as mais elevadas, aqui é que eu ponto. Eu não defendo que seja cada clube tem a mesma cota. Não é razoável isso. Mas a desproporção é que eu creio que talvez mereceria um filtro técnico mais objetivo, o que seria bom para todos. Mas eu creio que nós estamos caminhando, por isso digo, nós estamos dando passos e chegaremos lá, porque essa desproporção vai ter que ser enfrentada, porque também vai haver desigualdade. Nós temos pouquíssimo tempo, temos cerca de 10 minutos pela frente, então eu queria abordar o máximo de assuntos. O presidente do Santos também esteve aqui e ele explicou aqui por que ele saiu daquela reunião, ele disse que quando soube que os jogadores que tinham convocado aquilo, ele falou, não, eu vim aqui para uma reunião Eu achei uma arrogância e falei para ele, falei assim, mas não há uma arrogância, presidente, de vocês ainda acharem que o jogador, que é a estrela do futebol, o futebol só existe porque tem jogador, senão ninguém gostava. Os jogadores de futebol... Afinal, é o Santos do Pelé, jogadores, né? De peteca, o Santos do Pelé, né? Não é dos dirigentes. Eu falei para ele, futebol não sou eu, jornalista, não é você, presidente, o futebol é jogador.
E ainda há uma certa arrogância, né, de se tratar o jogador como um mero empregado do futebol, né? Dividimos aqui as decisões, as receitas e pagamos aí e a receita... E joga em bola aí, né? É. Agora, ele falou até que o Dida leu lá um discurso do Bom Senso que, segundo ele, o Dida não sabia do que se tratava, não estava lendo por ler. O Bom Senso perdeu representatividade a partir do momento em que não se sabe quantos jogadores aderiram, os jogadores que apareciam nas reuniões iniciais sumiram e jogaram a bomba só na sua mão. Não, tem mais mãos segurando essa bomba, assim, sem dúvida. Assim, o que acontece é, a gente tem um perfil de cartola brasileiro. Infelizmente, a declaração do Modesto não é uma declaração tão isolada quanto a gente gostaria que fosse. E muitos atletas que de fato participam, mas não podem mais ou não se sentem mais confortáveis de colocarem a cara e defender, em função disso, né? Em função do perfil de dirigente que ainda temos no Brasil, infelizmente. E vocês têm notícia de retaliações, assim, negociação, diminuição de salário, ou tirar do time titular, né? De forma tão direta, sim, não. Mas assim, que a gente sabe que eles sofrem sim pressão por se posicionarem, por buscar, enfim. A gente recebe muito. O Bom Senso, talvez não era essa a nossa ideia de início, porque a gente não pretende concorrer com o sindicato, embora nós sejamos liderados por atletas corajosos que resolveram dar as caras e defender um novo papel do atleta. Não é um movimento pró-atleta, né? É um movimento pró-futebol, pró-setor. A gente está falando de questões da indústria, de regulamentação do mercado, enfim. E com a participação de muita gente que, de fato, conhece do tema, né? O Bom Senso não é só composto por atletas. Mas, de qualquer forma, a gente acabou assumindo alguma função parecida com a do sindicato, de, às vezes, ouvidoria até. Então, muita gente acessa o nosso site, muito jogador, para reclamar de atraso de salário. Nós, hoje mesmo, postamos um texto cobrando da CBF, que anunciou o seu fair play trabalhista, dizendo que puniria de fato os clubes que não estivessem em dia, e ainda não houve nenhuma punição, né, João? E só viu notícia de atraso. Pois é, e assim, não tivemos sequer resposta. Nós enviamos um ofício via correio e tudo mais, não temos sequer respostas para esclarecer aos atletas como funciona o fair play financeiro da CBF. O que vai acontecer daqui para frente? Queria ouvir todos vocês, assim, o que vocês... Dentro dessa linha que você vai final, quando vocês acham, a lei deve entrar agora em, né? Agora em agosto. Quanto vai num prazo de 2 anos? Qual é a mudança que pode ter de cenário? Gostaria da avaliação de cada um, curtinha. E quais são os próximos passos necessários no âmbito até de mudança de legislação? Por exemplo, a trabalhista, jogador de futebol, precisa mexer? Não precisa? Então, o que vocês acham que serão os próximos passos, as próximas demandas? 1 minuto e uns quebradinhos para cada um, vai. Podemos começar com você. Na minha opinião, na verdade, isso nada mais é do que o marco zero. Tá? Eu acho que há uma agenda de trabalho, isso tudo já foi discutido não só em Brasília, mas com o presidente dos clubes, com bom senso, com especialistas no mercado. Eu acredito que o calendário vai ser uma coisa básica para ser pautada em breve. Tá? Não faz sentido um clube não poder conseguir fazer uma pré-temporada fora, conseguir a janela aberta no meio do campeonato, que desvaloriza completamente a competição. Tá? Então, com o fair play financeiro regulado, os clubes vão olhar para as cotas de televisão, porque agora eles vão mais poder antecipar para poder competir com o outro. Então, vai acabar aquela coisa de clube viver de orçamento, ele vai ter que viver de planejamento. Tá? Então, eu acho que é a consequência básica que deve ocorrer agora em breve. Tá? Então, assim, só para finalizar, como especialista da área, como profissional dessa área, eu estou bem otimista. Eu acho que, de novo, não existe texto ideal, mas esse texto ficou bem interessante para todo esse cenário que está ocorrendo. Eu permaneço bem otimista com essa sanção que deve ocorrer em breve. Legal. Deputado Orlando. Olha, eu acho que já há um impacto. O impacto é imediato. Né? O próprio debate produziu impacto. Alguém falou aqui, né? A FIFA inspira a CBF, inspira as federações, então eu creio que essas mudanças têm impacto na CBF, já tem impacto político para o debate nos estados sobre as federações. Eu considero que a adesão ao refinanciamento, porque os clubes estão com a faca no pescoço e muitos deles querem aderir rapidamente, vai impor mudanças nos estatutos dessas entidades. Então, uma série de mudanças institucionais, elas já estão em curso.
Portanto, o impacto eu considero que é imediato. Os resultados esportivos, talvez nós percebamos no médio prazo. Porque você arruma a casa, mas se não arrumar a casa e logo depois de amanhã já está tudo bem. Mas arrumar a casa é parte do processo para que fique bem do ponto de vista esportivo. Mas eu creio que o impacto ele será imediato. Evidentemente que após a sanção da lei pela presidenta, que eu espero que ela sancione sem vetos, haverá necessidade de regulamentação. Eu, por exemplo, fui o autor de uma emenda, que é polêmica, mas o relator acolheu, que institui uma política de ingressos populares, porque eu considero que é muito importante ter arenas modernas no Brasil inteiro, mas tem um pedaço da população do nosso povo que ganha pouco, que tem que ter acesso ao estádio, não é ver na TV. Eu quero que ele tenha direito de ir no estádio. Isso exige regulamentação. Então, tem temas como esse que vão evoluir ao longo do tempo, mas eu considero que, sem muita demora, ficaram temas abertos. A participação dos atletas, eu creio que é um tema aberto, né? Ampliar a colégio eleitoral, outro tema, enfim. Mas o futebol é assim, dinâmico. Ricardo. Bom, eu acho que o próximo passo é a democratização, de fato, das entidades, conseguir garantir voto para atleta, né? E também mudar o sistema de voto dentro das federações, que infelizmente é a gênese aí da falência da nossa estrutura política do futebol. Com o conservadorismo que graça nesse país e que as vira e mexe bota suas manguinhas de fora, pois é. Ser otimista demais acho que pode derrubar a gente do cavalo. Doutor Ivandro. João, pegando o gancho do Paulo, como o torcedor deve analisar essa lei? Eu acho que num primeiríssimo momento os clubes vão ter que se adequar do ponto de vista de redução de salários e direito de imagem. Então, considerando isso e considerando o fato de que nós tivemos uma perda cambial em relação a dólar e euro do ano passado para agora de mais ou menos 30%, nós vamos ter em 2016 provavelmente jogadores saindo do Brasil, indo para outros mercados, inclusive alguns mercados secundários, que nós não deveríamos perder jogadores. Isso num primeiríssimo momento. Num segundo momento, que eu delimito no tempo até 2018, quando acabam os contratos atuais de transmissão da televisão, os clubes vão se reestruturar financeiramente e os clubes fortes financeiramente vão provocar um ganho de escala em termos de qualidade no futebol brasileiro. Então, isso volta em dobro, em triplo, em quádruplo. Só queria lembrar uma coisinha. O Brasil é, com todos os problemas econômicos que nós temos, o 7º PIB do mundo. Tá? Nesses 6 que estão na nossa frente, nós temos China, Estados Unidos e Japão, que não têm futebol, ou que são absolutamente incipientes no futebol. Então, sem fazer nada além do que a economia como um todo faz, nós temos que ter no Brasil a 3ª, 4ª melhor liga do mundo. Eu acredito mesmo que isso vai acontecer. Nós vamos ter que chegar também a trabalhar na internacionalização. A internacionalização passa por ter uma Libertadores que envolva Estados Unidos, México, Canadá e América do Sul para fazer frente à Champions League. Não tem como não passar por isso. Nós temos que pegar esse gancho do crescimento do futebol nos Estados Unidos e usar isso em nosso favor. Bom, eu só espero que o poder não esteja sendo transferido de umas mãos para outras mãos, mas a gente está ligado em tudo. Olha, a produção do Bate-Bola preparou para esse programa, infelizmente não deu para a gente mostrar a tela com os votos contrários à medida, votação da medida no Senado, Romário, quem mais? Jogadores protestando contra o bom senso, tinha uma outra aqui, dívidas dos clubes. Quem sabe amanhã, o programa começa amanhã às 18 horas, vai até às 9, talvez a gente tenha tempo para ilustrar essa conversa com dados, né? O debate aqui estava bom. Que o debate aqui estava muito bom. Pedro. Obrigado mais uma vez. Prazer. Prazer foi todo meu. Gostaram do sofá? Chique aqui. Chique, né? Mas não pode ficar aqui não. Acabou o programa, todo mundo embora. Parabéns, viu, pelo bom senso, doutor Ivandro. Muito obrigado por terem vindo. Espero que vocês tenham gostado e que vocês nos mantenham também informados toda vez que tiver alguma novidade. Certo? Mauro César Pereira, muito obrigado. Paulo Calçade, fã de esportes, obrigado pela companhia. Então amanhã a gente continua aqui a nossa batalha também a favor do futebol.
fazendo umas besteiras de vez em quando, porque ninguém é perfeito. Já... O programa acabou, não tem mais tempo para nada. Tchau, gente. Muito obrigado.